O Conselho Indigenista Missionário divulgou o relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil com dados de 2015. De acordo com o documento 137, índios foram assassinados no Brasil. A maioria dos casos aconteceu em Mato Grosso. Os dados são baseados nas informações da Secretaria Especial de Saúde Indígena, o SESAI, mas não foi possível apontar quantos assassinatos foram causados por conflitos de terra. De acordo com o texto, não há informações precisas sobre as ocorrências, como faixa etária e locais exatos das mortes. Outro dado que chama atenção é o número de suicídios. 87 índios tiraram a própria vida no ano passado. Um dos motivos apontados é o confinamento das tribos em reservas. No Maranhão, várias tribos indígenas também são vítimas de crimes. E para falar com a gente sobre a situação dos índios no Maranhão, nós vamos conversar com Rosimeire Diniz Santos, membro da coordenação colegiada do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI Maranhão. Boa tarde, obrigada pela tua presença, Rosimeire. Fala para a gente qual é a realidade dos índios que vivem em terras maranhenses. Boa tarde, primeiramente. A realidade dos povos indígenas do Maranhão, se formos comparar com o Mato Grosso do Sul, é relativamente boa, porque os povos aqui eles têm território. Tem territórios demarcados, com exceção do povo indígena Crenhê e do povo indígena Gamela, que os seus territórios ainda não foram reconhecidos. O que ocorre é que a maioria desses territórios não são respeitados, todos eles têm algum tipo de invasão. A que mais se destaca é a invasão madeireira, que além de destruir o ambiente, ainda traz muita violência para os povos indígenas. O relatório divulgado, ele traz dados de 2015, mas ele não se aprofunda nas formas de violência que esses povos eles têm vivido. De que forma isso pode prejudicar esse levantamento que é feito? Não, o relatório traz dados bastante precisos em relação, por exemplo, a assassinatos. São 137 assassinatos no país, sendo que 54 desses são dados que as próprias equipes do CIMI no Brasil todo conseguiram coletar. Mas aí não tem um levantamento de crianças e isso sim, formas, relação, né? Esses dados desse levantamento é mais de instituições como a SESAI, que o CIMI utilizou, que aí não tem como a gente verificar. Mas os dados coletados pelos próprios CIMI tem, sim, para saber que a maioria desses conflitos ocorreram no Mato Grosso do Sul, ocorreram aqui também no Maranhão. Muitos deles estão ligados em função da luta pela terra. No caso do Maranhão, por exemplo, Eusébio Capó foi assassinado em abril do ano passado, enquanto fazia uma luta por proteção do seu território ao Turiaçu, e até hoje nenhuma providência foi tomada em relação ao assassinato de Eusébio. Esses detalhes que faltam, isso de alguma forma pode prejudicar a gente fazer um levantamento real de como está sendo o índice de violência? A gente pensa o seguinte, o relatório de violência dá uma demonstração já que existe uma guerra em curso com os povos indígenas. É claro que ele não abarca toda uma realidade da violência que é cometida contra os povos, e tem um prejuízo nesse sentido, porque outras instituições de defesa do direito indígena deveriam também estar preocupadas com essa realidade, para a gente ajudar os povos indígenas, primeiro, a manterem seus territórios, a manter suas culturas e ter preservado os seus direitos que foram conquistados na Constituição Federal de 88. Né? É isso, na verdade, que não está sendo respeitado. Agora, existem ações para diminuir os problemas dos índios aqui do Maranhão? A questão indígena está no âmbito federal. Então, se a gente for falar da questão territorial, nós temos dois povos que estão com dificuldades em relação ao reconhecimento do seu território. A Crenhê, como eu me referi há pouco, porque um território vai ser comprado, e Gamela, porque a FUNAI até hoje ainda não começou o grupo de trabalho para fazer o estudo da terra. Em relação à questão de dados de saúde, aí ainda é muito precária a situação, e educação, pior ainda, que é uma responsabilidade do Estado. Como é que é o trabalho do Conselho Indigenista com os índios maranhenses? O Conselho Indigenista é uma entidade de apoio aos povos indígenas. A gente tem uma presença nas comunidades, nos territórios, de formação política, de fortalecimento cultural, organizativo, e de denunciar as violações que são cometidas contra os povos indígenas e também de falar com a sociedade brasileira dessa grande riqueza que o nosso país tem, que o nosso Maranhão tem, que precisa ser cuidado, que precisa ser respeitado. Ok, muito obrigada, Rosimeire Diniz Santos, membro da coordenação colegiada do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão, CIMI. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Agradeço.